Eu quero te ensinar a destravar gatilhos mentais. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cristiano Ravazoli. Hoje a gente vai iniciar um vídeo, que o tema ele é muito forte, que é desculpas, A gente costuma dar desculpa para todas as coisas que a gente não consegue ser bem sucedido. Na verdade, isso aí é apenas para afagar um pouco do nosso fracasso, para acobertar o nosso fracasso, para não dizer assim, eu fui fracassado nisso, eu fui o culpado disso. Então, nós conseguimos sempre, de um jeitinho ou de outro, elaborar uma desculpa interessante para que a gente primeiro acredite nela e depois possa passar isso para as pessoas a qual a gente deve informações, a gente deve satisfação. Eu costumo diariamente, dentro da empresa, dentro do escritório, estar recebendo ali desculpas das pessoas que trabalham comigo. E eu costumo dizer que quem é bom em desculpas não é bom em resultado. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Porque assim, aquela pessoa que ela sempre vive atrás de desculpas, ela não é só ela não tem resultados bons não só em uma empresa, mas dentro da sua própria casa, ela vive com desculpas, Os compromissos que ela marca, ela sempre tem, cheguei atrasado, a culpa é do ônibus, tá chovendo, aconteceu um acidente, enfim. Ela sempre vai encontrar desculpas ali, Dentro do relacionamento dela, a mesma coisa, Ela, eu não estou estressado já com minha família, com minha esposa, enfim, minha esposa não me entende. Ela vai tentar ali colocar as desculpas do relacionamento mal sucedido, vai colocar na esposa. E hoje, eu estudando, encontrei uma metáfora que se encaixava muito bem com o tema de hoje. Tinha ali 2 irmãos gêmeos, João e Mário, e esses 2 irmãos sofriam muito ali na família, porque o pai bebia demais, tinha um vício da bebida, não parava em emprego algum, sempre ficava procurando fazer bicos, para poder sustentar a família. Era uma família que nunca tinham conquistado nada, nunca conseguiam passear, nunca conseguiam comprar roupas novas, vivia numa escassez total. O pai chegava sempre em casa cansado, sem dinheiro, porque tinha gasto tudo na rua, com bebedeira, com outras coisas. Chegava sempre em casa e ainda por cima, bêbado, alcoolizado, acaba batendo ali na mãe deles, acabava ali maltratando a mãe. A mãe já desgastada daquilo ali, há anos vivendo isso, não tinha mais ânimo nem prazer de chamar os filhos para dar uma volta, para passear, para sair para algum local, vivia sem se arrumar, não passava mais maquiagem, enfim, um verdadeiro caos dentro de casa. Até que um dia, esse pai veio a óbito, ele faleceu. Pouco tempo depois, a mãe chegou a morrer também, faleceu também, e os 2 tiveram que tomar decisões muito fortes. João olhou para Mário e falou, olha, eu vou para cá e eu vou tentar algo na minha vida. E você vai para outro local e tentar algo na sua, tenta ser alguém. E assim os 2 combinaram e depois disso nunca mais se encontraram. Perderam totalmente o contato um com o outro. João foi para o lado oeste da cidade, e 10 anos se passaram. João estava ali bebendo num bar, tomando uma cerveja e tudo mais. E o dinheiro já estava acabando. E João penhorou ali o celular dele para beber, mais um pouco, também bebeu o celular. Até que o momento que ele pediu acima da penhora do celular, a conta já estava passando dos limites. E o dono do bar falou, cara, não dá mais, você não tem mais o que pagar, já penhorou o celular, peço que você se retire do bar. E João já estava ali, com as 30 na cabeça, começou a debater ali com o dono do bar e ele foi obrigado a ser retirado à força do bar e chutado para fora ali do bar. Sentado na calçada chorando, ele ficou. Do outro lado da cidade, Mário estava ali fazendo uma entrevista local na região ali na cidade, aonde o entrevistador perguntou para ele, olha, Mário, você é um dos caras mais bem sucedidos aqui da cidade, um exemplo de vida, porque você tem uma família constituída, tem filhos, o senhor se tornou uma pessoa bem sucedida. E a gente queria saber o que fez você transformar a sua vida, porque sabemos que você veio de baixo. Mas o que fez você tomar a decisão e hoje ter essa vida tão importante para passar para as pessoas? Mário olhou simplesmente para ele e falou, é a minha família. Eu nunca tive uma família unida, eu nunca tive uma família que amava um ao outro, que apoiava. Nós vivemos uma família sempre de escassez, sempre faltava tudo. E o dia que meu pai e minha mãe faleceram, eu tive que tomar uma decisão. Eu prometi para mim mesmo que eu não teria uma família, uma vida igual ao que os meus pais tiveram.
Então eu lutei totalmente, com todas as minhas forças, para fazer tudo ao contrário do que eu via dentro de casa. E assim eu fiz. Então a minha família foi o meu refúgio, foi onde eu tirei forças para lutar contra, né, uma vida medíocre. E voltando ao outro lado da cidade, João está ali sentado na calçada, João está ali deitado, chorando, e passa por ali um amigo de João, chama ele, consola ele, fala: cara, o que te fez levar a estar nesse estado, nesse nível? Você é um cara que perdeu tudo, a sua família te largou, você não tem um emprego mais, né? Você está na sarjeta, cara. O que te fez levar a chegar nesse ponto? E João simplesmente olha para ele e fala: cara, foi minha família. A minha família, cara, meu pai vivia bebendo, chegava em casa, brigava com a gente, batia na gente, batia na minha mãe. Ele foi o exemplo pra gente, então por causa dele, né, eu tô nesse local vivendo dessa maneira, porque eu copiei ali o que ele fez. E a moral da história é muito interessante pra gente, porque as mesmas situações, as mesmas dificuldades que os dois tiveram, mas com atitudes diferentes tomadas, né? Um escolheu dar desculpas, né, pela vida que levava, culpando outras pessoas, ou da onde ele nasceu, ou a criação que ele teve, e o outro, por sua vez, resolveu fazer tudo ao contrário. Não colocou desculpas como ponto principal e colocou ações, né? O que faz você mudar a sua vida não são as palavras que você diz, mas as ações que você tem acima das dificuldades que você tem. E o que fez eu eliminar totalmente as desculpas da minha vida foi eu sentir raiva das próprias desculpas que eu encontrava, que eu elaborava. Eu senti raiva das desculpas que eu estava dando para a minha própria vida. E eu comecei a focar em resultado. Eu preciso fazer isso, isso e isso para me obter esse resultado. Se eu não fizer, porque eu não me dediquei o suficiente, eu não fiz o que tinha que ter sido feito, né, da maneira correta. Então eu comecei a eliminar desculpas, comecei a correr atrás de resultados. Existem 3 camadas, né, que são as mais importantes, eu acho, das 7 camadas que existem as 3 mais importantes para mim, ao meu ver, né, que são as 3 camadas da identidade. A primeira delas é o projeto de Deus, é aquilo que Deus fala que você é. Você precisa entender isso, qual é o propósito, né? Qual a sua conexão com o ser superior, o ser criador, né? Qual é a sua conectividade com ele para ele dizer para você qual é o seu propósito. Então você precisa entender, né, o propósito. Em Gênesis 1:26 tem dizendo corretamente lá, né? Se você quiser dar uma verificada depois lá. Então eu preciso entender o que Deus fala sobre mim, né? O que Deus diz que eu sou. Quando você entende isso aí, você já destrava 90% das coisas que estavam travadas na sua vida. Você já passa a ter um segmento, entender o que Deus quer de você, o que o Criador te criou, para que Ele te criou, qual o teu propósito, qual os teus objetivos, né, que você tem aqui. E quem é pai e mãe, obviamente, tem ótimos projetos para os seus filhos, né? Mas se você ficar tentando, de alguma forma, impor os projetos seus para eles, você vai estar eliminando essa primeira camada, que é o propósito de Deus para cada um, né? Então, se você, de repente, tinha um sonho, não conseguiu realizar esse sonho, um projeto da sua vida, e não conseguiu realizar, e você passa isso para os seus filhos, você acaba tapando essa primeira camada, né? Quantas pessoas aí, né, se formam em faculdade, né, escolhem ali um curso por, de repente, influência do pai e da mãe, e eles começam a fazer esse curso, aí no meio do curso eles veem que aquilo ali não é para eles, né, não se sentem bem, não se sentem completos fazendo aquele curso, mas muitos deles ainda até finalizam o curso, ficam 4 ou 5 anos ali na faculdade, chegam a finalizar o curso, muitos deles chegam até exercer a função, né, depois, né, trabalhar naquela função ali, enfim. O que acaba acontecendo? Eles vivem projetos dos pais, que os pais criaram para eles, e acabam não se realizando, não se sentindo realmente felizes no que estão fazendo. Por isso que hoje a gente encontra, você vai de repente numa clínica dentária, você encontra ali dentistas profissionais ali, te atendendo com arrogância, né, com nervosismo, não faz com amor aquilo ali, que você percebe que aquilo ali realmente está fazendo porque precisa do dinheiro, necessita do dinheiro, que é a profissão dela que ela se formou, mas não porque era um projeto que Deus tinha para ela. Ela não entendeu isso, né? Os pais, de repente, as influências delas mais próximas, de repente acabaram atrapalhando isso aí. A realidade
é que as pessoas mais próximas da gente, o pai, a mãe, a esposa, né, as pessoas que a gente mais ama, elas têm passaporte direto, né, com o nosso cérebro. Então elas não precisam pedir para entrar na nossa mentalidade, né, elas entram direto. Né? Tudo que elas falam, de repente, a gente absorve com mais eficiência. Um exemplo disso, né? Se você de repente está passando ali na rua, aí tem um mendigo ali, né, sentado, você passa por ele, ele fala: peraí, você vai morrer hoje. Você olha para ele, você ignora aquilo ali e no outro dia você nem lembra dele mais, ou aquilo que ele falou. Você não dá ouvidos àquilo. Mas essa mesma situação, se você levanta do seu quarto, quando você senta ali no sofá da sua casa e sua mãe senta com você e fala: cara, senta aqui do meu lado. Essa noite eu sonhei, um sonho muito estranho contigo, e no sonho você morria. Você vai morrer se você sair de casa hoje. Então não saia de casa. Rapaz, pode ter a plena certeza que você vai colocar aquilo na sua cabeça, você vai desfazer os compromissos ali que você tinha e você não vai concluir os objetivos que você ia sair de casa para fazer. Você vai acabar absorvendo aquilo ali e não vai sair de casa, né? Então, esse é um pequeno exemplo de que as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que a gente ama, a gente consegue assimilar e absorver as ideias, né? E não é desonra, né? Não é desonra você não aceitar o que os seus pais ou que as pessoas mais próximas que você tem, que você ama, não aceitar aquilo ali de cara e questionar eles, né? Porque assim, com Deus, né, que é nosso Criador, você questiona, você faz perguntas para Ele. Por que com pai, mãe, esposa, outras pessoas você não vai fazer a mesma coisa, né? Não é desonra você questionar, né, quando o seu pai e sua mãe falam algo, não querendo aqui criar algo que você vai de repente criar intriga dentro da sua casa com as pessoas, não vai aceitar o que elas falam. Você tem que aceitar, você tem que absorver o que todo mundo fala, mas você realmente tem que acreditar na etapa 1. Na primeira etapa, que é identidade, o projeto de Deus. Quando as pessoas falarem algo para você, o que você vai fazer? Você vai comparar o que aquelas pessoas estão falando para você com o projeto que Deus tem para você, o que Deus disse que você é, o que Deus disse que você realmente é. Então você vai fazer essa comparação. Então, se as pessoas que estão falando para você algo é inferior do que Deus diz sobre você, você ignora simplesmente, escuta, mas não guarda, ignora, né? Simplesmente assim, age com sabedoria, né? Então assim, quando os seus pais de repente falam algo para você, faça um questionamento: por que você está falando isso para mim? Né? De repente seja, né, algo frustrado na vida deles, que eles não tiveram e querem isso para a sua vida, mas de repente Deus quer outro projeto para a sua vida. Cada pessoa tem um projeto. Você precisa entender isso. Você precisa entender e levar isso como forma de viver, né? Quando muitas pessoas chegam hoje para mim para falar alguma coisa, eu analiso muito, né, e eu faço uma comparação, né, da primeira etapa, que é a primeira identidade, o projeto de Deus. O que ele está falando para mim realmente está abaixo ou acima do que Deus diz ao meu respeito, né? Então eu faço essa análise e quase 100% das vezes eu consigo ignorar o que as pessoas dizem ao meu respeito ou falam para mim que eu não vou conseguir, que de repente aquilo ali não é para mim, que eu não tenho a cara daquele negócio. Então eu ignoro esse tipo de coisa e eu vou ter a conexão direta com Deus. Vai direto à fonte, você tem conexão direta com Ele, né? Então conecte-se direto a quem realmente diz o que você é, né? E quando Deus diz, já é, né? Deus falou, está falado. Ninguém vai contestar o contrário disso. Ninguém tem esse poder. Então Deus disse, Deus falou, já é. E a camada 2, né, da identidade é a autoimagem. É como eu me vejo. É o que as pessoas dizem que você é. É o que as pessoas dizem a seu respeito. Então a camada 2 nada mais é do que as coisas que as pessoas falam e que você fica massificando, né? E você cria um perfil, né, do que as pessoas falam de você, você acaba acreditando. Então é onde a maioria das pessoas estão enquadradas hoje, na camada da autoimagem. É o que as pessoas falam a respeito dela, dizem a respeito dela. E a camada 3 é uma das camadas onde a maioria das pessoas se enquadra, né, que é do autoconhecimento. É a camada onde Deus não fala nada, onde as pessoas não falam nada a seu respeito, mas você diz, você tem que romper com as barreiras. Você tem que, de repente,
passar por cima das coisas e quebrar tudo aquilo que te impede dentro de você de evoluir. É você que dita as regras dessa vez. Tá? Essa é a camada 3, autoconhecimento. Então é a camada onde você exige mais esforços, né? Onde você gasta mais energia. É onde você rompe com as barreiras, onde você rompe com as crenças ensinadas, né? É onde te exige sair de uma zona de conforto, né? Essa que é a camada 3, que é o autoconhecimento. Então assim, hoje esse vídeo ele foi destinado às desculpas e às barreiras, né, que nós mesmos impomos muitas delas na nossa vida como degraus para evoluir, mas a gente mesmo coloca barreiras para não evoluir. Nós mesmos não quebramos nossas crenças, né? E nos limitamos em crescer, em evoluir em todas as áreas da vida, não só financeiramente, mas familiar, conjugal, espiritual, na área da saúde, né? Na área de saúde mesmo, eu confesso ainda que eu estou pecando, né? Minha alimentação, fico colocando desculpas, na academia ali para fazer um exercício também coloco algumas desculpas, então eu confesso que ainda estou de repente, né, utilizando dessas falhas aí para de repente afagar algumas coisas, né? Coloca ali os compromissos, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para isso, para aquilo, tenho que focar nisso. Então eu mesmo fico elaborando desculpas para não tomar uma decisão de melhoria da minha própria saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, né? Se você gostou, dê um like, né? A gente fica muito agradecido. Se você puder também comentar, isso ajuda o canal a evoluir, a crescer, né? Ele vai ser mais indicado para outras pessoas. Se você puder compartilhar também, muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, você fazendo a sua parte, né? De repente destrava a mentalidade de muita gente que está preso, né, às desculpas. Então eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para todos os momentos que a gente postar vídeos novos aqui, você for avisado aí pelo YouTube, pelos conteúdos novos, né? E eu desejo tudo de bom para vocês, um abraço e até a próxima.